Fé raciocinada. Se eu pedir a você para fazer uma lista de quem você tem fé ou em algo que você tenha fé, mentalmente, no que você tem fé, em quem você tem fé. Já fizeram na cabeça a lista? Que é rápido na cabeça. Não esqueça, que eu vou perguntar daqui a pouco. A fé é a certeza em Deus, em algo, em alguém. É a confiança que se tem no cumprimento de algo. Nas suas respostas, tenho certeza que tinha Deus. Tinha? Tinha Deus, não tinha? E tinha em você mesmo? Alguém pensou assim, eu tenho fé em mim. Pensou? Ninguém pensou? Então vamos lá. Pensou não? Fé em Deus é a primeira coisa que a gente pensa. Mas nas outras coisas ou nas outras pessoas que você falou, você não pensou em você? Por quê? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, item 2, diz assim: a confiança nas próprias forças faz com que façamos coisas que sem essa confiança em nós mesmos seria impossível. Se você não tem fé em você, o que te motiva a levantar todos os dias? É Deus somente? E na lista tinha outras coisas ou outras pessoas além de Deus? Então vamos colocar na nossa lista a fé em nós, a confiança em nós, porque não sou eu que estou dizendo. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 2. A confiança nas próprias forças faz com que façamos coisas que sem essa confiança em nós mesmos seria impossível. Nós precisamos acreditar em nós. E é o Evangelho que diz. Aí já começa o raciocínio. Será que isso está no Evangelho mesmo, no capítulo 19, lá do Evangelho segundo o Espiritismo? A doutrina espírita é uma doutrina que faz com que a gente estude, reflita, raciocine, não é? Quando uma pessoa vem aqui fazer um estudo ou uma palestra, nós precisamos também estudar para que, se eu falar uma bobagem, você vai saber que eu me equivoquei naquele momento e estou falando uma bobagem. Então você pode chegar na sua casa, procurar o Evangelho, se não tiver ali dentro, para comprar, para doar, e procurar no capítulo 19 se não tem essa passagem. Em todos os momentos, Deus chama a gente a essa observação, ao alto valor. E é bom, e a gente não precisa falar sobre isso, que não é ser melhor do que ninguém, mas é se dar o valor que você tem, valorizando as suas virtudes, trabalhando os seus defeitos, para que a gente consiga prosseguir na nossa vida. Em todos os momentos, a gente tem algumas passagens, ou muitas passagens, que Jesus fala e nos convida sempre a essa auto-reflexões de quem eu sou, como eu estou me portando diante do mundo. Porque tudo que nós somos, nós transbordamos. Como eu vou confiar e ter fé em Deus se eu não consigo sentir isso comigo? Se eu não consigo sentir isso para mim, comigo, em mim? Como eu vou seguir a minha vida sem essa confiança? Você acredita que você é capaz de recomeçar, de se reconstruir,
Você tem forças para isso? E o que é que lhe dá essa força? Quando você diz assim, eu vou, porque eu vou conseguir. Já fez isso alguma vez? Então, às vezes, a gente já tem essa fé em nós mesmos e nem percebemos que se trata de fé. Não é? E que tem dias ou momentos ou situações que não está tão boa assim essa fé. Você já disse algumas vezes, eu sou capaz, eu vou conseguir. Ou recomeçar, ou reconstruir, ou então criar alguma coisa, desenvolver algo. Já desenvolveram algo também que precisou dessa necessidade? Ou a gente já se deparou com as pessoas que dizem assim, não vai dar certo não isso. Às vezes porque a pessoa gosta de você, não quer ver você se ferrando, às vezes porque ela não quer viver bem. A maioria é porque gosta da gente. E a gente sabe isso porque às vezes os nossos amigos conseguem ter uma visão do que está acontecendo ao nosso redor que nós não temos, porque estamos envolvidos na nossa própria vida. E em alguns momentos eu já ouvi amigos dizer assim, fulano perguntou se fizesse isso ia dar certo. Eu acho que não vai dar certo não, mas eu dei força. Vai, tente. Não é bom isso? Então, às vezes, até a gente sabendo, ou pensando, ou imaginando que não está nada no nosso controle. Poxa, ela vai se ferrar, isso não vai dar certo, não. Mas você, por ser amigo daquela pessoa, vai assim mesmo sabendo que não vai. Ou em outros momentos, tem essa visão de que aquilo não vai dar certo mesmo e a pessoa sinceramente diz, não vai, porque isso não vai dar certo. E a gente tem que ter a força e a inteligência de entender, poxa, é verdade, eu não vou, a minha amiga tem razão. Então a vida está em todos os momentos nos fazendo raciocinar, refletir. Até quando um amigo ou um familiar diz assim, vai, você consegue. Não vai, você não consegue. Se nós tivermos as regras da nossa vida, nós vamos refletir naquilo que o nosso amigo diz e a gente vai pensar que ela tem razão. Não, ela não tem razão. Verina é muito minha amiga, todo mundo sabe. Quem não é, quem não é, todo mundo é. E às vezes eu digo, Verina, estou assim, assim, assim. Ela disse, eu acho isso, mas faça aí o que você achar melhor. Não é? Porque a doutrina espírita faz com que a gente reflita. Por isso que a gente tem que ter confiança em nós. E aí o que o meu amigo disse assim, não vai porque não vai dar certo. A gente, poxa, mas eu queria. Mas aí você vai refletir. Aquela minha amiga, aquela minha familiar, aquele meu pai e minha mãe estavam querendo o meu bem. Aí você para, reflete e pensa, é verdade. Ela tem razão. Mas que a decisão tem que ser de quem? Nossa. É incrível como tudo está ao nosso redor e depende de nós. Mas às vezes a gente não quer. Vale? Aí chegou uma moça aqui para fazer o atendimento da velha, eu atendi. Ela ia para São Paulo, como ela foi. Ela já tinha uma orientação que ela não fosse, porque ia dar certo. Aí eu falei a ela, respondeu, mas pá, você é mais jovem, universitária, tem cheiro, pode ir para São Paulo. Se não der certo, é experiência. Então, a vida, a doutrina espírita está o tempo todo nos convidando a refletir, a raciocinar. E para que isso aconteça, é preciso o quê? A gente saber até onde estão os limites das nossas forças. É preciso a gente se conhecer. Eu quero isso? Eu posso fazer isso? O que eu quero?
Qual é o caminho que eu vou seguir? Qual é a direção? Eu quero ir por aqui ou por aqui? Eu tenho que ter o domínio da minha vida. E os amigos e as famílias acrescentam muito, porque eles dizem muitas vezes que a gente não consegue enxergar, mas que a gente precisa ouvir. E depois refletir. E depois decidir. Também é assim com a nossa fé. Deus, a doutrina, Jesus. Como era que Jesus falava conosco? Falou. Através de quê? De parábolas. Ele fazia a gente pensar, tirar uma lição daquela parábola e colocar isso na nossa vida. Ele nunca disse, faça, não faça. Mestre, é lícito pegar, fazer isso, aquilo, não é? Ele dizia, dá a César o que é de César, para falar do dinheiro do templo, não é? Em vários momentos, ele fazia perguntas para que você refletisse e você buscasse a sua resposta. Porque é muito fácil eu dizer, eu ia por aquele caminho ali, mas Belina disse que eu não fosse, eu perdi isso. É muito fácil eu colocar as coisas erradas que acontecem na minha vida no outro. É muito fácil, porque aí eu me eximo de qualquer responsabilidade que aconteceu na minha vida. Então, isso aí, Deus deixou o livre-arbítrio para a gente conseguir seguir em frente, tomando as nossas próprias decisões. Que vai haver erros, porque nós somos seres humanos e vamos errar muitas vezes. Mas o que é que eu vou fazer com esse erro? O que é que eu vou tirar daquele aprendizado, daquela dor, daquele momento difícil? O que é que eu vou fazer? E aí, disso tudo, tirar uma lição para não errar de novo, para não cometer o mesmo erro. E aí, eu pergunto de novo, você alguma vez já pensou, eu vou porque eu vou conseguir? Ou você já desistiu de alguma coisa por se achar incapaz, por não acreditar que você poderia desenvolver alguma coisa, ou que você poderia recomeçar sem algo, sem alguém? Quantas vezes isso aconteceu e por certo quantas vezes isso irá acontecer? Mas nós que estamos aqui hoje vamos pensar diferente agora e pensar na fé raciocinada. Primeiro em mim, na minha capacidade de se reconstruir, na minha capacidade de construir algo, de seguir em frente, aprendendo com os erros. Você é capaz, você é dono da sua própria vida. Os amigos, as famílias são muito importantes, mas você tem que ter o comando da sua vida. Isso acontece sempre muito difícil, porque nós precisamos o tempo todo estar atento, e às vezes quando tudo está bagunçado, aquela bagunça foi necessária para que eu me encontrasse, para que eu voltasse para o eixo de novo. Às vezes algo está bem ruim e eu não consigo lembrar dessas coisas assim que as pessoas contam, mas fala de um cachorro que estava deitado com a dor, mas ele ficou ali até não aguentar mais para poder levantar. Então, às vezes, precisa bagunça, preciso redemoinho para que eu desperte e veja a luz após a tempestade. Para isso, é preciso raciocinar na minha capacidade, no que a vida me mostra, no que as pessoas me mostram, porque elas sempre mostram alguma coisa. E como eu devo e como eu não devo agir. Então essa parte é muito importante. Você já ouviu falar assim, eu confio em Deus, eu tenho fé, eu acredito nele, está tudo nas mãos dele. Alguém já ouviu ou já falou isso? Quase que diariamente, não é? A gente fala. E aí, isso é um exemplo de uma fé que não é raciocinada. Isso é um exemplo de uma fé cega. E aí a gente vai mostrar um exemplo da fé que raciocina. Eu tenho uma confiança. Eu sei, eu não acredito em Deus. Por que eu não acredito em Deus? Porque quando as pessoas chegam na casa espírita,
começa a estudar e depois vai embora para outra religião, ou até deixam de ter alguma religião, viram ateu, porque acreditavam. E a gente precisa saber, a gente precisa entender as coisas. Quando eu só acredito em Deus, eu posso desacreditar, mas quando eu sei porque eu posso confiar em Deus, fica mais fácil e mais forte essa minha fé. Então, alguém já disse assim, deixe nas mãos de Deus, eu confio nele, eu acredito nele. Eu sei que a gente já falou isso algumas vezes, mas esse é um exemplo da fé cega, a fé raciocinada. Por que eu confio em Deus? Porque eu sei que Ele é. E se não sabe, eu vou dizer agora. Livro dos Espíritos, primeira pergunta. Que é Deus? Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Eu adoro falar essa parte. Soberanamente justo e bom. Poxa, mas e as injustiças que eu estou vivendo? E aí, as injustiças que alguém da minha família, vizinho, amigo está vivendo? Poxa, então pode ser que isso não seja injustiças. Pode ser que eu, ou meu amigo, ou minha amiga que está sofrendo, deva isso de outra reencarnação? Pode, não pode? Para isso eu preciso conhecer Deus. Por isso que nós precisamos nos conhecer, saber até onde vai as nossas forças, os nossos limites. Eu ponho limite na maneira com que o outro me trata. Quando nós aprendermos isso, nós vamos dar um salto em evolução e em felicidade. Quando eu aprender isso, quando nós aprendermos isso. Então, o exemplo de fé cega é essa: deixa nas mãos de Deus. Não. O que foi que ele disse? Te ajuda, que os céus te ajudará. Disse isso ou não disse? É eu que estou inventando. E no Evangelho, no capítulo 19, ele disse: as suas forças, confie nas suas forças, confie em você. Você é capaz. E o que foi mais que Jesus disse para nós? Vós sois o sal da terra. Vós sois luz. Mas não para brilhar e ofuscar ninguém. Brilhar aqui dentro, quem você é. Para então você seguir o seu caminho refazendo as suas forças. Então, quando eu digo, eu confio em Deus, porque eu sei que Ele é justo, que Ele é bom, que Ele é misericordioso. Se eu estou passando pela tempestade, eu preciso me equilibrar, porque eu tenho confiança em Deus, que amanhã será outro dia. Mas eu vou para a tempestade acreditando e sabendo que Deus é bom. De que maneira? Eu vou ficar aqui, a tempestade caindo e eu estou aqui, ó, porque eu sei que vai acontecer alguma coisa. É a fé cega. A fé que raciocina: está uma tempestade, vou procurar um abrigo. Está chovendo, vou procurar um guarda-chuva. Está chovendo, está tempestade, vou esperar a tempestade passar aqui, fazendo alguma coisa. A fé que raciocina vai em busca do seu melhoramento, sabendo que Deus está conosco e nos apoia em todos os momentos da nossa vida. Nós, com a nossa visão limitada, é que não conseguimos enxergar isso ainda. Então, confiar em Deus numa fé que raciocina é agir de acordo com o que eu falo. Se eu digo que eu confio em Deus, que a minha fé é forte, ok, então eu vou procurar agir desta forma. Os obstáculos, as tempestades que porventura apareçam na minha vida, eu vou ver de qual forma eu vou passar melhor por isso. De qual forma eu posso melhorar esse momento de turbulência que eu estou passando. De qual forma eu vou agir nessa nova etapa da minha vida, nesse novo momento que eu estou vivendo. Sempre fazendo algo, agindo, orando, porque nós temos as ferramentas para passar por isso. E aí eu gosto da palavra oração. A fé cega senta, ora. A fé que raciocina, ora e age. Oração. O que eu vou fazer? Buscar ajuda com alguém, buscar ajuda na casa espírita, com um amigo, com a família. Buscar, agir, orar e vigiar, mas agir.
de acordo com o que eu falo, coerente com a confiança que eu digo que eu tenho em Deus. Essa é a fé que raciocina. E as montanhas. No capítulo 19, esse capítulo é a fé transporta as montanhas. A minha fé cega vai olhar para a montanha e dizer assim: saia daqui, montanha, vá para esse lado. Há essa possibilidade? Não. Mas aquele que tem uma fé cega, ele vai achar que tem, porque ele vai dizer que Deus pode tudo. Deus pode tudo, que não derrogue as suas leis. Isso. Deus pode tudo, que não derrogue as suas leis. Nós, seres humanos e todo o universo, é regido pelas leis divinas. E essas leis não são derrogadas, não são mutáveis. Elas não mudam. Elas servem há 2000 anos atrás, há 2000 anos à frente. Ela serve para mim, para ela, para você, para todos. Então Deus não pode derrogar suas leis, porque Ele pode tudo. A fé cega vai achar que a montanha se transporta de um lado para o outro. A fé que raciocina vai saber que não pode ser derrogada uma lei dessa. A fé que raciocina vai saber que Jesus falava por parábolas. E no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé transporta montanhas, são as nossas dificuldades. Qual é a sua montanha hoje? O que impede você de recomeçar, de reconstruir? O que impede você de construir algo? Qual é a sua montanha hoje? Porque para mim, o orgulho pode ser assim, um grão da montanha, mas para outro pode ser a montanha completa. O egoísmo para mim pode ser uma montanha completa, mas para outro pode ser um grau o grão da montanha. Então, qual é a sua montanha hoje? Eu vou dar alguns exemplos. O desânimo, a baixa estima, a falta de confiança nas suas próprias forças, na sua capacidade intelectual. Qual é a sua montanha hoje? E quais são os meios que você pode trabalhar para dissolver, para transportar essa montanha para um lugar que não cabe mais na sua vida? Como você vai recarregar suas energias? Como você vai escalar essas montanhas? Orando, tomando passe, fazendo um trabalho voluntário, dia 8 aqui, sexta-feira, no GAM uma vez por mês, noutra casa espírita, noutro movimento, a água fluidificada. Tudo isso são ferramentas que nós podemos usar ao nosso favor para recarregar as nossas energias e para fortalecer a nossa fé em nós e em Deus. Alguém que vocês já falaram assim: a minha fé hoje está capenga. Já falou? Acho que todo mundo já falou isso. E isso é muito natural, porque nós somos seres humanos num processo de evolução. E estou dizendo isso o tempo todo para mim. Eu estou num processo de evolução, paciência. E aí nós precisamos recarregar. O que é que te recarrega? O que é que recarrega suas forças? Como você pode fortalecer a sua fé em você e em Deus? Só você tem a resposta para isso. E aí que a doutrina vem. E aí que a palestra é importante. E aí que o estudo é importante. Porque eu não posso sair todo domingo daqui sem refletir em uma palavra que eu tenha dito. Que o outro de domingo passado tenha dito. Que o de domingo que vem disser. Eu preciso, tudo bem, não vou me lembrar da palestra completa, mas alguma palavra daquela palestra vai sair meditando, refletindo na minha cabeça. Porque a vida está o tempo todo nos convidando a refletir
sobre como nós estamos, sobre como nós podemos ficar, sobre como nós estamos agindo conosco, com quem está do nosso lado, com o meio em que vivemos. Porque se eu começar a usar as ferramentas para me fortalecer e fortalecer a minha fé, que tem dias que está abalada, sim, porque nós somos seres humanos, mas aí vem o Evangelho, as palestras, os estudos, para lembrar que eu sou luz, que eu sou o sal da terra. Aí eu lembro, poxa, vamos lá, se reequilibrar e fortalecer a nossa fé. Porque se eu sei isso, se eu trabalho no bem, se eu trabalho no meu melhoramento, para dissolver as minhas montanhas, para trabalhar em prol de uma causa, de uma pessoa, ou se nem outro do outro lado, mas eu mesma, porque quando um se melhora, o mundo melhora. Não vai ter erro. Não vai ter erro. Nós poderemos ter a certeza que Deus estará conosco em todo o tempo. Alguém já ouviu essa frase? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, o que pode dar errado? Se Deus não coloca peso maior do que a gente possa carregar, será que não está faltando eu fortalecer as minhas costas? Se a estrada está muito longa, mas eu tenho Deus. Se o objetivo é salutar, é no bem, no meu melhoramento dos que estão comigo, não há erro. Não tem como dar errado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Então não seja você, quando digo isso, estou querendo um espelho para olhar para mim mesma. Quando eu digo isso, eu quero olhar para mim e repetir para mim 1000 vezes, como eu fiz quando eu estava planejando a palestra. Então, se Deus é por nós, não seja eu o empecilho da minha vida. Ah, meu Deus, como a gente precisa compreender isso. Não sejamos nós a colocar obstáculos na nossa vida, porque Deus é por nós. Qual é a sua montanha hoje? Como você pode trabalhar para tirá-la da sua vida? Então, somos seres humanos, passíveis de erro, passíveis de ter um dia triste, que a fé está abalada, mas nós precisamos saber que nós somos nós estamos vivendo em um processo. Se Deus confiou no seu Filho e mandou Ele aqui na terra para nos alertar, para nos ensinar, como lá no capítulo 19, a ter uma fé robusta, perseverante, com energia boa, vencendo os nossos obstáculos. Se Deus confiou em nós, vamos confiar também no pai, na mãe, no amigo, no vizinho. Porque se Deus não confiasse, se Deus não acreditasse que nós somos capazes de nos reinventar, Ele teria mandado Jesus para nos alertar? Ele mandou Moisés, numa época que era olho por olho, dedo por dedo, daí ele pensou. Já passou a fase de que os humanos estão muito rústicos, que estão muito endurecidos. Já está precisando passar para a segunda fase. Vamos mandar Jesus? Deus pensou que é amor, caridade, vem nos ensinar a amar, vem nos ensinar a ter um cuidado conosco e com o outro. Jesus chegou aqui para uma nova era, para um novo tempo para despertar o nosso alto amor, a nossa empatia para com o próximo. É ou não é assim? Se Deus sabe que nós estamos passando por um processo, Moisés, Jesus, nós dizemos a terceira revelação do Espiritismo, para sair só do amor e refletir na razão. Peraí, a minha fé eu tenho que raciocinar. Eu tenho que ir lá buscar, ver o que aquela menina está dizendo, se é verdade mesmo. Eu tenho que estudar, me debruçar sobre a minha personalidade, sobre a doutrina espírita, sobre o comportamento de Jesus.
sobre a doutrina espírita para saber se o que aquela menina falou é realmente verdade. Se está coerente com o pensamento de vocês. Se Deus confiou em nós, enviando o seu Filho amado, que não precisava passar nenhum sofrimento, mas veio Ele próprio sofrendo as dores da terra para mostrar a gente o que é o perdão, o que é o amor, a paciência, a firmeza, porque em todos os momentos que Jesus passou pela terra, Ele foi amoroso e firme. Ele não passou a mão na cabeça de quem quer que fosse, quando Ele disse: Pedro, embainha tua espada. Eu devia ter falado isso mais forte, assim como se fosse rindo o ator falava. Pedro, embainha tua espada. Firme com amorosidade. Ele não foi dizer: Pedro, deixa de ser cabeça quente, pare com isso. Ele não foi dizer. Em todos os momentos que ele faz a gente refletir, naquele precisava de uma frase mais enérgica. Embainha tua espada. Só faltou ele dizer assim: e acalma aí a tua cabeça. Mas Pedro, com certeza, entendeu. Nós, seres humanos, estamos vivendo uma fragilidade tão grande emocional que a gente acredita em tudo e em todas as pessoas. Quantos de nós compramos pedaços de terras onde o dono não é o que está vendendo, onde quem está vendendo não possui aquilo? A fé cega. A pessoa está fragilizada. A pessoa não raciocina no que está fazendo porque está com alguma fragilidade e compra pedaços de terra de alguém que está vendendo que não é o dono da terra. E não estou fazendo crítica a ninguém, eu estou refletindo com vocês a fragilidade humana. E em todos os momentos Jesus está mostrando: cuida de ti, ama o teu próximo como a ti mesmo, fortalece a tua fé, conhece-te a ti mesmo para então seguir em frente. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E eu estudando para fazer esse momento, eu achei muito engraçado quando tinha uma palestrante que disse assim: Deus não é corrupto, nós tentamos corrompê-lo. Senhor, se tu me der essa bolsa, se tu me der esse batom, eu prometo, eu vou passar um mês sem comer bolo. Para mim era difícil passar um mês sem comer bolo. Então, a gente quer corromper Deus, não é barganha. São os nossos atos, nós somos livres para escolher o nosso destino, mas estamos fadados a colher o que plantamos. Deus não é corrupto. Tem hora que eu digo assim: Senhor, está tudo errado nessa minha peça, mas ouve aí que eu ainda sou humano. Quando a gente pede: meu Deus, faça isso comigo. Não, eu sei, Senhor, é eu que tenho que agir. Meu Deus. Deus não é corrupto. Deus não é corrupto. E aí, a gente fala de doutrina espírita, mas a gente queria mostrar que a vida não é somente na doutrina espírita. A vida chama a gente a refletir o tempo todo. Nós temos que estar atentos ao que falamos. Peraí, se Deus é por nós, quem será contra nós? A gente já meditou nessa frase? E aí a gente pensa: a vida é doutrina espírita. Todos os momentos da nossa vida, alguém está nos ensinando algo ou a gente está aprendendo algo com alguém. E eu estou tentando aqui botar uma música para a gente refletir sobre ela. Eu ainda tenho tempo, viu? Para você ver como não é só a doutrina espírita, é a vida. A vida é a vida, é uma só. E a doutrina espírita só nos mostra como é, porque é, não é assim? Então vamos ouvir uma música? Solta o som, maestro. Detalhe nessas palavras. Tentar, não diga que a canção está perdida. Você não pode dizer que não consegue. São várias as reflexões que tem aqui. Tem a fé em Deus e tem a fé na vida. Fé em Deus na vida. Em você. Gente, não é espírita essa música, mas esse homem foi intuído pela espiritualidade maior para escrever essa música e você ouvir e despertar. Quando ele diz: beba, pois a água viva ainda está na ponta.
Vá buscar o que te reinicia, o que te dá energia, o que te dá força. Aí ele diz: você tem 2 pés para cruzar a ponte das montanhas. Qual é a sua montanha hoje? Você tem 2 pés. Você tem Deus. Nada acabou. Tente, levante sua mão sedenta e comece a andar. Você levanta a mão e diz: vem aqui, Senhor, eu preciso de ti. Deixa eu ver o que é mais que a gente pode refletir. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Nós não podemos parar nada. O nosso corpo precisa de exercício, o nosso corpo precisa de nutrientes. Quando a gente se alimenta, está alimentando o nosso corpo. Não podemos parar nunca, senão a gente atrofia. Se a gente deixar de acreditar em nós, a gente morre um pouco todo dia. Eu posso não fazer o que eu fazia com 15 anos, mas eu posso fazer o que dá para eu fazer hoje com 40 e poucos. E quando ele diz assim, há uma voz que canta, uma voz que dança, uma voz que gira. Será que é a nossa consciência? Será que é os espíritos de luz? Será que é o nosso protetor? Será que é Deus dizendo: vamos, minha filha, ande, você tem 2 pés, confie em você. Eu vou te repetir. Há uma voz que grita, uma voz que canta, uma voz que dança, e não tem, né? Às vezes a gente vai fazer uma coisa errada e diz assim: faça isso não, grita. Eu digo: eu nem quero mais saber se é o meu anjo da guarda ou se é eu tenho que fazer o que é certo. E aí a gente sofre para fazer o que é certo, porque nós somos ainda seres humanos em processo de evolução. Se a cabeça grita, é a nossa própria voz ou do nosso anjo da guarda. Queira, olha essa parte agora. Queira, basta ser sincero com o que você escolhe para você, com o que você escolhe seguir o seu caminho, com as coisas que você não tem como fazer errado, fazer diferente. Eu escolhi isso. Seja sincero com o seu desejo profundo. O que é que você deseja profundamente? Ele diz: queira, basta ser sincero em um desejo profundo. Você será capaz de sacudir o mundo seu interno, nas coisas que você acredita, nas coisas que você sabe que você merece. Se você achar que não merece, você merece, porque você é luz, porque você é o sal da terra. A gente não pode esquecer disso jamais. Tente outra vez. E aí, meus amigos queridos, eu finalizo com o coração cheio de gratidão pela oportunidade de eu fazer essa palestra, para que eu não esqueça um só instante que quem comanda a minha vida sou eu. E eu tenho uma enorme gratidão por ter tido a oportunidade de fazer essa palestra. E todos os dias, quando amanhece o dia, nós estamos tentando outra vez. Então vá, abrace você. Adoro fazer isso. Você é capaz de sacudir o mundo. Tente outra vez. Sobre a proteção, sobre o amparo da espiritualidade maior que rege essa casa, sobre o amparo de Jesus e de Deus. Que Ele nos abençoe.